Página 23, questão 3. O comprimento de uma mangueira usada para irrigar certo gramado não é suficiente para a sua saída de água chegue a determinada área. A solução é lançar a água a certa distância, aproveitando sua pressão. Sabe-se que a função a de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x descreve a trajetória da água. Determine o conjunto imagem e explique o que ele representa. Então tu vê que interessante, ó. O cara está com uma mangueira espirrando água, concorda comigo? Essa água faz uma parábola. Um doente chegou e fez um estudo matemático e descobriu a equação da parábola da água. Acontece todo dia. Os jardineiros fazem isso diariamente. É imprescindível fazer o cálculo da parábola, senão ele não irriga direito. Pode ter certeza disso. X e Y. Criativos esses caras aí. Ele quer que determine o conjunto imagem. Branco, me deu um branco. Como é que acha o conjunto imagem? Acha o Y do vértice, que é aquele carinha ali. Como é que acha ele mesmo? Menos delta sobre 4A. Ótima ferramenta. Eu, particularmente, tenho um pouco... Não gosto, sei lá. Eu prefiro fazer o X, que é menos B, menos 6, sobre 2 vezes menos 1. Então dá menos 6 dividido por menos 2, que é 3. E munido do X do vértice, substitua ali, 3 vezes 3, menos 9, 3 vezes 6, menos 9 mais 18, 9. Quem é o conjunto imagem, então? É do Y do vértice, já que a concavidade é voltada para baixo, tudo bem? Então ficaria pertencente aos reais, menor ou igual a 9, obrigado. A primeira parte a gente fez, só que aí ele pergunta. Não seria... Tem alguma restrição nisso? Porque a água não vai passar do chão. Claro, é óbvio. A não ser que fosse um jardim suspenso. Não, tem toda razão, toda razão. É óbvio, da mesma forma como aconteceu com a bola de vôlei, né? Nós não vamos deixar passar do zero. Concorda comigo? Que seria o chão. Beleza? Com certeza tem uma restrição. É a diferença entre a equação matemática pura e a equação aplicada, né? Naturais não, porque só se a água aparecesse a 1 metro, desaparecesse, uma transmutação quântica, e aí aparece na altura 2 e desaparece. Concorda comigo? Certo? E assim, eu não estou pegando no teu pé não, eu estou só te mostrando qual seria a interpretação para isso, beleza? E aí quando a gente começa a perceber a interpretação, a gente percebe que às vezes não rola. Tu vê, eu fui esquecer a interpretação da água ali e já fui dizer que era até o menos infinito. Muito bem. Fechou agora? Agora faz sentido, né? Isso, aí ele quer que explique, o que representa isso aí? O que representa essa imagem? A altura de água vai atingir no máximo. A altura máxima seria a explicação se ele tivesse pedido para calcular o Y do vértice. Certo? Se ele tivesse pedido para calcular o Y do vértice, eu concordo. Agora, como ele só está pedindo, como ele está pedindo a imagem toda, qual é a explicação para a imagem toda? Isso, são todas as alturas que a água poderá atingir. Certo? Ou são as alturas pelas quais a água passa, na verdade, né? Concorda comigo? Certo? Olha que legal. A imagem representa as alturas atingidas pela água ao descrever sua trajetória parabólica. Certo? Então, a água passou pela altura tal, pela altura tal, pela altura tal, chegou na altura de 9 metros, depois na descendente foi percorrendo todas as alturas que ela já tinha atingido. Certo? E é isso que representa a nossa imagem.
Então tu vê, né? O cara só contextualizou uma questãozinha para não ficar puramente matemática, né? Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Deixa eu incomodar aqui o amigo. Depois, questão 4. Uma empresa... Ai, ai, ai. E a tua? Como é que vai ser a tua? Já estás pensando nela? Uma empresa prestadora de serviços tem seus custos mensais em milhares de reais, descrito pela função c de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, em que x representa as horas trabalhadas. Quais os valores em milhares de reais dos custos possíveis que essa empresa pode ter? Bonita essa questãozinha. Embora seja a mesma questão de todas as outras, né? A maneira dele contextualizar fica bonitinho. Que aí o aluno, meu Deus, como é que eu vou saber? São infinitos custos possíveis. Como é que eu vou descobrir quais custos? Meu Deus, é impossível! É a primeira tendência, né? Mas depois tudo é só tu te perguntar, poxa, o custo não vai ser o y, pô? Isso aqui é y, não é? Se o custo é y, para eu saber os possíveis valores é só determinar quais valores o y pode assumir. E o nome disso é imagem de uma função. Então é só mais uma vez achar o y do vértice, dessa vez só para variar o cardápio, vou fazer menos delta sobre 4a, y do vértice menos b ao quadrado, menos 4ac dividido por 4a, y do vértice é igual menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 4, parênteses eram inúteis porque não tinham sinais negativos, 4 vezes 1. Y do vértice é igual menos 4, menos 16, sobre 4. Y do vértice é igual menos 12, 12. 12 dividido por 4, 3. Achamos o y do vértice, verifica a concavidade, voltada para cima, então a imagem da função fica sendo, primeiro vamos escrever a imagem da função, y pertencente aos reais está o quê? Y maior ou igual a 3. Porém, ele não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou quais são os custos possíveis, certo? Isso. Qualquer custo igual... Ah, não, mas espera aí. Era em horas trabalhadas por dia? Não, o X era... Uma empresa prestadora de serviço tem custos mensais em milhares de reais, descrito em que x representa as horas trabalhadas. Ele não falou se era dia, mês ou ano para eu imitar, né? Se ele falasse por dia, eu ia ver quanto é que ia dar 24 horas, concordas comigo? Ia limitar esses valores. Aí, para a gente poder limitar esse valor, a gente teria que fazer um estudo da possibilidade de duração da sociedade organizada, certo? Ver quantas horas isso daria até o final da existência humana organizada, considerando que a empresa fosse bem gerida até o fim da espécie humana e que ela fosse funcionar com a mesma função e estimar isso desse tempo em horas para jogar na função. Mas tu vê, né? Porque tu concorda aí, não vai ter infinito custo, né? Ou eu poderia fazer uma análise do valor mundial dos recursos naturais e estimar qual o valor máximo que essa empresa pode atingir de custos, né? O que seria absolutamente absurdo. Por isso que a gente vai deixar a resposta assim, qualquer custo igual ou maior a 3 mil reais, mas nós sabemos que não pode chegar a 1 bilhão de reais, certo? A não ser que fosse a Apple, certo? Bom, galerinha, qual é a próxima? Acabou nessa página? Oh, que bonito, estudo do sinal de uma função. Interessante isso. Antes de fazer essa parte dessa correção, então eu quero dar uma palhinha para vocês, quero dar umas dicas aí para vocês. 10 minutos. Ô, fome!